Padre Fábio de Mello vem sendo alvo de algumas polêmicas. A última ocorreu nessa semana, quando ele reclamou do tratamento de um gerente de uma cafeteria de Santa Catarina, e que resultou na demissão dele. A história teve vários desdobramentos, o gerente se manifestou, o Padre Fábio de Mello se manifestou de novo e acabou viralizando nas redes sociais, com muita gente apoiando o padre e outras pessoas criticando. Bora saber o que aconteceu de fato e quais são as outras polêmicas que vêm permeando a vida do Padre Fábio de Mello nesses últimos tempos. Bora lá! Eu sou Neto Lucon e este é o Neto no Pop. A visibilidade que o Padre Fábio de Mello conquistou na grande mídia ajuda ele a alcançar cada vez mais fiéis. São mais de 26 milhões de seguidores só no Instagram. Por outro lado, este status de celebridade faz ele comumente ser alvo de muitas polêmicas. O mais recente ocorreu nessa semana, quando ele reclamou do tratamento de um gerente da loja Havana em Joinville, Santa Catarina. Segundo o padre, ele estava ao lado de um amigo e foi comprar um pote de doce de leite. Ele viu que o pote estava com preço, mas que na hora de pagar ele estava mais caro. Ele conta que foi reclamar com o gerente, mas disse que o gerente não quis cobrar pelo preço que estava na etiqueta. Segundo o padre, o gerente disse: "O preço é este ponto, se quiser levar, é esse o valor. Eu não posso mudar no sistema." Padre Fábio de Mello foi lá então e reclamou desse gerente nas redes sociais. Disse que o gerente, além de ser desrespeitoso, não cumpriu o Código de Defesa do Consumidor, que dá direito ao consumidor quando há erros na precificação, ou seja, que ele teria o direito de levar o pote de doce de leite com aquele preço que estava na prateleira, mesmo que houve um erro da loja. Afinal o erro não foi do cliente e ele foi induzido a acreditar que aquele preço era o preço real. Estamos aqui em Joinville, muito bem recebidos por todos, e a gente entrou numa loja da Havana, aqui de um shopping, e lá estava uma fileira de doce de leite sem açúcar com preço. Tudo bem, peguei 2 potes, fui para o caixa pagar e aí vi que o valor que estava sendo cobrado era muito maior do que a soma de 2 potes com o preço que estava na estante. Aí, muito educadamente, eu disse à moça do caixa: "Olha, a soma está errada porque o doce de leite custa isso, 2 potes, então o valor seria este." Aí ela ficou assim, foi lá, viu. Eu falei: "Não, lá está errado." E nisso o gerente já se adiantou em ser extremamente deselegante, em dizer: "O preço está errado e é isso, se quiser levar, o preço certo é este." Eu só falei assim para a moça: "Olha, eu não vou criar caso, porque não estou nem aqui para isso. Mas é apenas para lembrar que quando um preço está especificado, o estabelecimento comercial tem que honrar aquele preço que está anunciado, mesmo que ele esteja errado. Não é o gerente do estabelecimento que decide se vai ser cobrado ou não. É a lei. Se eu quisesse criar caso, e volto a dizer, claro que eu não faria isso, eu teria chamado ali alguém que representasse os meus direitos e a loja teria que me vender pelo preço que estava lá." Mas sabe o que mais me assusta? É a prepotência. A menina do caixa não, foi extremamente educada, ficou sem saber. O gerente dela é que veio com aquele tom de "eu sou dono de tudo aqui e vocês aqui estão errados." Sabe quando é muito desagradável para o consumidor? Quando parece que nós estamos errados. Não estamos errados, nós estamos comprando uma coisa que foi anunciada por aquele preço. E se você é gerente e está numa situação embaraçosa, há uma forma de dizer isso com elegância. Poderia ter dito: "Olha, perdoe-nos, o preço que está anunciado lá está errado, foi um erro nosso." Aí, a depender de como ele quisesse conduzir a situação, ele poderia falar: "Mesmo que meu sistema não permita vender neste preço, eu vou fazer aqui uma observação, você vai levar pelo preço que está anunciado." Não. A reclamação do padre naquela conta de mais de 26 milhões de seguidores viralizou, e o gerente Jair Aguiar foi demitido. A própria loja Havana emitiu um comunicado lamentando o ocorrido com o padre e garantindo que o gerente foi sim
desligado da empresa. O que ninguém poderia esperar é que o gerente fosse aparecer e disse que o padre mentiu. Disse que sequer conversou com o padre, mas com um amigo dele que fazia a compra, que ele não foi grosseiro e que aquele erro foi ocasionado por outro cliente, que teria trocado os produtos da prateleira. Jair disse ainda que só soube que foi demitido pela imprensa e que não teve a oportunidade sequer de se explicar. Hoje, por conta de um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais, a minha vida está de cabeça para baixo. Entrou na loja um cliente acompanhado de outras pessoas. Uma dessas pessoas questionou o valor do produto, então eu, como gerente, fui chamado pela atendente do caixa para poder verificar o preço do produto na prateleira. A plaquinha do preço estava caída, eu coloquei a plaquinha no lugar, orientei a minha equipe ali e voltei a trabalhar normal. Não falei com esse cliente, não olhei para ele e não destratei ele em momento algum. Algumas horas depois, os donos da loja que eu trabalhava mandaram um link de um vídeo. Então eu cliquei no link para ver o que era. Daí então que eu fui descobrir que se tratava de uma figura pública. No vídeo ele fala que falou comigo. No vídeo ele diz que eu fui grosso com ele, que eu tenho sido desrespeitoso com ele, que a minha conduta não foi profissional. Eu peço a vocês que assistam o vídeo das câmeras de segurança que vazou. Vocês vão ver que em momento algum eu conversei com o padre, mesmo sem ele citar o meu nome, né? Todo mundo passou a saber que era eu a pessoa que ele estava falando, pois ele citou o gerente da loja de Joinville. Aí começou os olhares, né? Começou os olhares críticos para cima de mim, começou os comentários maldosos, né? Aí começou o julgamento, todo mundo começou a me julgar. Aí eles falam para mim assim: volta para tua terra, vem aqui só para trazer a vergonha para a cidade. Tá feliz? Por conta disso, da repercussão toda que teve esse vídeo, a empresa, né? A empresa que eu trabalhava, eles decidiram, acharam melhor entre si me mandar embora. Não quiseram sequer ouvir a minha versão, porque eu sabia que eu não tinha feito aquilo. Eu não desrespeitei ele. Então, assim, era um trabalho que eu gostava muito e eu estava começando a minha vida. Eu estava muito feliz. A única coisa que eu peço para vocês é justiça. Padre Fábio de Mello rebateu as acusações de que ele estava mentindo e deu mais uma vez a sua versão. Primeiramente, quero lamentar que o rapaz que era o gerente da cafeteria onde nós tivemos o problema lá em Joinville foi demitido. Lamento mesmo. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade. Mas também quero dizer, ele tem dito que eu menti sobre o que aconteceu, que eu não tenho nenhuma necessidade de mentir. E já que ele menciona as câmeras de segurança para dizer que não houve desrespeito, ele tem dito que eu nem vi o preço do doce de leite. Peguem as mesmas câmeras de segurança e vocês vão ver que quem foi até a estante pegar o doce de leite fui eu. Eu vi o preço. Depois eu entreguei para o pessoal que estava comigo. Nós tínhamos terminado de fazer um treino na academia ao lado. Eu estava sem dinheiro, eles iam pagar. Foram ao caixa fazer o pagamento. Eu continuava vendo as coisas ali. Estava vendo uns bombons na frente. E aí, quando notaram que o preço era outro, é que me chamaram no caixa. Aí eu falei com a mocinha. Falei: olha, está havendo uma diferença do preço cobrado para aquele que está anunciado. Ela foi lá, comunicou, e nisso o gerente começou a querer saber quem foi que pôs o preço errado. Ele começou uma pequena discussão ali com as funcionárias, quando eu acho que naquele momento não era a hora de discutir quem pôs o preço errado. Era hora de vir falar com a gente. Não, ele realmente não falou. Ele não trocou nenhuma palavra comigo, nem eu com ele. O desrespeito a que me referi nos vídeos dos stories que eu fiz no dia foi a lei do direito do consumidor, que é clara: o preço anunciado precisa ser honrado, mesmo que não esteja no sistema. Ele tinha que ter vindo até nós, dirigido-nos a palavra ou pedido desculpa. Sabe, minha gente, eu ainda falei, não há nada que um sorriso no rosto não resolva. É isso, eu lamento muito que ele tenha sido demitido. Não conheço o histórico dele na empresa, não sei a maneira como ele liderava a loja. Eu só dei o testemunho que nenhum estabelecimento comercial está acima da lei do direito do consumidor.
Tomara que o episódio sirva para que muitas pessoas que são prejudicadas Brasil afora nos ensine que existe uma lei. E essa lei não pode ser desrespeitada. O Léo Dias, por sua vez, fez uma matéria dizendo que aquele gerente já colecionava outras reclamações de outros clientes e que o que aconteceu com o padre Fábio de Mello e o amigo foi apenas a cereja do bolo. Por conta disso, a história repercutiu e tem muita gente dando a sua opinião. Tem gente dizendo que o padre fez o certo, que o que ele fez foi honrar o direito do consumidor previsto no código, ou seja, que se o produto estava com preço errado, é a loja que deve se responsabilizar, e que o padre está mais do que certo em buscar os próprios direitos. Contudo, tem gente criticando o padre, dizendo que ao invés de ele tentar resolver os problemas pelos meios legais, ele usou a popularidade e milhares de seguidores para tentar fazer justiça, expondo o trabalhador e fazendo com que ele fosse condenado pela opinião pública e também pela própria empresa, deixando ele desempregado. Que esses não são os ensinamentos que Jesus pregou, como perdão, compaixão e humildade. Eu tô apenas aqui replicando os comentários que falaram nas redes sociais. E você, o que pensa sobre tudo isso? Deixe aqui nos comentários. Em abril deste ano, o padre também esteve envolvido em outra polêmica, a de que ele teria comprado um bebê reborn nos Estados Unidos. Essas bonecas que viralizaram por ter aparências mais realistas. Mas o que tem de verdade nisso? Meu Jesus misericórdia, eu não adotei nada. Gente, primeiramente, vamos usar os verbos certos. Ninguém adota uma boneca, as pessoas compram uma boneca. Eu não comprei boneca nenhuma. Eu ganhei do meu amigo Richard, que é dono da Macro Baby, que vende esses bebês lá, para trazer para minha mãe. Claro, minha mãe já faleceu, mas eu recebi mesmo assim, com muito carinho. Escolhi uma bonequinha que tivesse síndrome de Down mesmo, porque depois poderia presentear alguém. E que aquelas postagens e que ele tava falando que a boneca tinha cidadania norte-americana e tudo mais, tudo isso não passaria de uma brincadeira, como o padre costuma fazer nas redes sociais dele. É impossível como falta humor, né, nas pessoas, né, não entenderem que é uma brincadeira. Também em abril, o padre Fábio de Mello foi criticado por não ter se pronunciado de prontidão após a morte do Papa Francisco. Muita gente estava ali cobrando o posicionamento, esperando que ele fosse falar alguma coisa, mas ele só falou no dia seguinte, agradecendo o Papa Francisco por toda a contribuição que ele deu e dizendo que ele provou que sem Jesus pode até haver religião, mas não santidade. Acho que o povo exagera de querer esperar sempre algo imediato, acabou de acontecer, a pessoa já tem que comentar. Eu mesmo sou uma pessoa que espera um pouco antes de fazer uma postagem diante de algo que me abala profundamente. O padre também foi criticado por compartilhar o vídeo de uma pessoa gorda caindo. Ele foi acusado de gordofobia e apagou o vídeo. E também foi criticado quando ele disse que se visse um despacho fresquinho, ele ia lá e comia. Isso foi visto como intolerância religiosa. Bom, o que a gente tira de tudo isso? Às vezes eu acho que a gente não vive as coisas como a gente precisa viver. Você, o que pensa sobre todas essas polêmicas envolvendo o padre Fábio de Mello? Será que essa polêmica existiria se ele não fosse padre? Deixa aqui nos comentários. Por enquanto é isso, beijão, até mais, tchau!